Agora vamos ao episódio 1, conteúdo, parte 3. Agora que nós compreendemos como ela se subdivide, as minhas observações, diferente da minha tutela recursal provisória, que ela pode ser utilizada inclusive fora do Poder Judiciário, agora nós vamos ver o aspecto dela dentro do Código de Processo Civil no procedimento comum, que é o nome do meu conteúdo mais específico aqui hoje, que é a tutela provisória. Então veja, minha liminar, sendo ela uma tutela provisória, prevista no Código de Processo Civil no artigo 294 ao artigo 311, o que acontece com ela? Primeiramente, ela vai se dividir em dois gêneros. E depois, um dos gêneros vai se dividir em duas espécies. Primeiro gênero é urgência. Então, eu tenho um primeiro gênero da minha tutela provisória, que é toda vez que eu precisar de uma tutela, de uma liminar, e ela for urgente. Então, se ela for urgente, eu vou utilizar os artigos do artigo, vou utilizar os artigos do 294 até o 310. Agora, se o meu pedido for evidente, eu vou utilizar o do artigo 311. Então, veja, eu tenho dois gêneros. Ou o meu pedido tem a ver com ato urgente, ou tem a ver com ato evidente. Eu vou explicar cada um deles. Apenas grave que são os dois gêneros. Agora, o gênero urgência, ele se subdivide em duas espécies. Como assim duas espécies? Eu vou ter que verificar no meu pedido, no caso concreto, se ele tem a ver com tutela antecipada ou se ele tem a ver com tutela cautelar. Então vamos entender cada um deles? Veja, então se o meu gênero for urgência, eu vou ter que verificar qual espécie que eu vou estar utilizando no caso concreto. Se ela vai ser um pedido de tutela antecipada, do artigo 303 até o artigo 304, ou se ela vai ser uma tutela cautelar, do artigo 305 até o artigo 310. Vamos ver qual é a diferença entre uma antecipada e uma cautelar? Veja, a minha tutela antecipada, o que acontece ela no caso concreto? Quando eu for utilizar uma tutela antecipada, é que eu busco antecipar o próprio direito material. É que o direito material está correndo risco. Ele pode sofrer um perigo de dano, um risco a um resultado útil do meu processo. É o meu fundus iuris, é o meu perigo in mora, é a minha urgência. Só que a minha urgência, eu vou ter um prejuízo do próprio direito material. Exemplo, uma emergência. Vamos imaginar que chegue uma pessoa para você e relate: preciso de uma cirurgia de urgência. Veja, o próprio nome já está dizendo: eu preciso de uma cirurgia urgente, sob pena de risco de vida ou de maior complicação. Então eu já sei que se eu for pedir uma tutela, vai ser uma tutela provisória, vai ser urgência, porque a pessoa precisa de agora. Na minha espécie, vai ser antecipada, porque eu vou antecipar a minha cirurgia. Eu não vou buscar uma segurança, eu não vou buscar uma cautela. Eu preciso do mérito seja adiantado de momento. Então, toda vez que eu falar de tutela antecipada, olha o nome, é uma tutela que está sendo antecipada. Significa dizer que é o direito material sendo antecipado. É um dos pedidos da minha ação, da minha inicial, que está sendo antecipado. Nesse caso, veja, a minha tutela antecipada, o objeto é o mesmo que um dos pedidos da minha ação principal. Dei como exemplo a cirurgia médica. Vamos entender a diferença agora sobre tutela cautelar? A tutela cautelar já é diferente, eu também tenho perigo de dano porque ela é urgência. Entretanto, o meu perigo de dano é um dano processual. É como se eu estivesse buscando uma garantia acessória a uma efetividade de um objeto principal lá na frente, mas um objeto distinto. Exemplo que eu estou dando aqui na tela é um devedor dilapidando patrimônio. Veja, eu não estou pedindo para antecipar o dinheiro, eu estou pedindo para antecipar uma segurança. Exemplo, bloqueio de bens do devedor para que ele não venha dilapidar e atrapalhar o resultado útil do meu processo. Caso contrário, se eu não tomar essa providência, aquele ditado popular, lembrem, ganhou, mas não levou. Então veja, a tutela antecipada eu adianto o mérito principal. A tutela cautelar, olha o nome, cautelar, vem de cautela, vem de segurança. Eu adianto algo acessório para garantir o principal. Observe-se, eu bloqueio um patrimônio até chegar ao momento efetivo de eu transformar o patrimônio em dinheiro.
Porque a minha obrigação, no exemplo que eu estou dando, é para obrigação de pagamento de quantia certa. Exemplo, uma execução. Vou buscar dinheiro. Caso ele não pague, eu vou no patrimônio, que é a responsabilidade patrimonial. Responde o devedor para o pagamento de suas obrigações com os bens presentes e futuros, ressalvados os casos expressos em lei. Então veja, quando eu entro com uma ação de obrigação de pagar quantia certa em face de um devedor, eu busco receber dinheiro. Eu não estou buscando receber um patrimônio. O patrimônio é uma consequência caso ele não pague. Porque aí eu vou pegar o patrimônio, eu vou alienar o patrimônio e transformar o patrimônio em dinheiro para eu poder receber. Consegue compreender que ele é distinto? Uma obrigação de pagar quantia é uma coisa e a apreensão do patrimônio é outra. Diferente da tutela, que a própria cirurgia era o meu pedido principal e eu apenas antecipei ela. Então, essa é a minha diferença das duas espécies quando se envolve urgência. Então, veja, a minha urgência são duas espécies. Então, quando você for fazer o seu pedido, ou quando você for estudar para uma matéria de prova, concurso, o que você tem que entender? A prova da OAB? Você tem que entender que a urgência se subdivide em duas espécies. Ora, o seu pedido é tutela antecipada e ora é cautelar. Eu falo nisso porque eu já vi questões de prova de OAB falando a tutela provisória se divide em dois gêneros e duas espécies, e a resposta era positiva. E muitas vezes a pessoa não está acostumada a ouvir esse termo. Então, por isso que eu estou tratando aqui duas espécies e dois gêneros. Dois gêneros. Um gênero é urgência, que se subdivide em espécie antecipada e cautelar, e o outro gênero é evidência, que não tem nenhuma divisão. É apenas um único artigo, que é o artigo 311, que é um rol taxativo, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Agora, nós vamos ver as observações atinentes sobre a espécie.